Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa 10ª live do ciclo 2021. Estamos muito satisfeitos de chegar a essa marca pouco depois da metade do ano, né? Nosso compromisso normalmente era de fazer 12 no ano. Tenho certeza que nós vamos bater a meta com uma boa sobra em 2021. Mas lá no nosso canal do YouTube, nós já temos talvez uns 30 vídeos que você pode acompanhar lá no canal da Alabama Consultoria. Nosso tema hoje é um tema, para mim, muito especial, né? Individualmente, pessoalmente, é uma área que eu gosto demais, que é o ensino de empreendedorismo. E aí você ainda traz para dentro dessa habilidade tão fundamental para todos, né? Não só para os alunos, mas para todas as pessoas, a sigla ESG, que nem é tão divulgada ou conhecida ainda no ambiente das escolas, né? A questão do ambiental, do social e da governança. Quem acompanha a gente aqui sabe que a gente vem tocando nesses pontos e procurando desenvolver essa cultura mesmo ESG, mas acho que hoje é mágico para mim o tema, porque ele junta tanta coisa que eu gosto muito, e a Vanessa, que é diretora-geral da Escola de Impacto, está vindo trazer para a gente um pouco dessas informações de como é o ESG e o empreendedorismo socioambiental, apresentado pela Escola de Impacto e que vem agora se expandindo para as escolas particulares aí, né? Na verdade, ela vai contar um pouco mais, tem uma frente na escola pública e uma frente na escola particular. Eu acho que isso é uma complementaridade também muito valiosa para todos os estudantes. Tem parcerias com empresas, tem parcerias com muita gente interessante, mas eu não vim aqui para contar a surpresa antes da hora. Eu quero que a Vanessa se apresente primeiro, como é que você chegou na Escola de Impacto, e depois conte um pouquinho para a gente como é que a Escola de Impacto está chegando nas escolas particulares. Bem-vinda, Vanessa, a palavra é sua. Obrigada, Maurício, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui falando para vocês, mantenedores de escola. Queria começar parabenizando vocês, né, por trabalharem com educação. Eu acho que nosso Brasil, né, tem tantos desafios com educação, e estar aqui nessa sala com pessoas que trabalham com isso é uma honra. Eu que me juntei há pouco tempo à educação, então, começando a me apresentar, eu sou jornalista de formação, carioca, não sou de São Paulo, mas moro em São Paulo hoje, moro em São Paulo há 5 anos, e direcionei toda a minha vida profissional, na verdade, para o mundo corporativo. Então, eu me formei em jornalismo, mas me pós-graduei em gestão, em marketing, e decidi trabalhar em algumas grandes empresas por mais de 20 anos. E depois de passar por esse período de aprendizado de gestão e liderança em empresas, eu resolvi fazer uma transição de carreira. Tinha alguma coisa me faltava, eu queria resgatar alguns valores que eu deixei lá atrás, quando eu tomei a decisão de não seguir a minha formação, e eu decidi fazer essa transição de carreira, e eu tive, acho que a melhor palavra é sorte, por conhecer no final do ano passado, em dezembro, eu conheci o Henry Zilberstein e a Carola Videira, que são os cofundadores da Escola de Impacto, e eles me convidaram, né, para assumir esse projeto, que é um belo projeto voltado para jovens, para desenvolver o empreendedorismo social em jovens. E no papo, né, na conversa, inclusive com a Carola, foi muito interessante, porque eu falei para ela: Carola, eu nunca trabalhei em escola, como assim, né, em educação? Ela falou: não, Vanessa, a gente quer alguém com as suas habilidades e com essa vontade, com esse propósito, né, de melhorar e de transformar o mundo, e com esse olhar para a educação. O que a gente quer é gente, né, com essa vontade. Você já tem todas as habilidades que a gente precisa, e o nosso programa, a parte pedagógica, ele já está muito bem estruturado. Então, você vai vir somar e vai expandir o nosso projeto, e eu vim com esse propósito para a escola, como diretora, para fazer a expansão do projeto da Escola de Impacto. A gente trabalha, como o Maurício falou, além de escolas privadas e escolas públicas, a gente também trabalha em empresas. A gente leva o programa da Escola de Impacto para dentro da empresa, para que ele possa ser oferecido para filhos de funcionários ou para jovens aprendizes dentro da empresa, porque o tema ESG, na verdade, a sustentabilidade, é um tema transversal a todos, né? A toda a sociedade, escola, famílias, empresas, e pública, privada. Então, o que a gente quer, na verdade, é criar consciência, é transformar a sociedade, e a gente quer fazer isso através do jovem, que é o melhor caminho, né? Falar com quem está, preparar quem está hoje, né? Se preparando para ser um líder no futuro.
Então, eu tive essa sorte de receber esse convite. Não pensei duas vezes, porque eu já queria fazer essa transição, e fiz um processo aí de saída da empresa que eu estava, e em março, definitivamente, eu assumi 100% a Escola de Impacto, estou aí há 6 meses desse belo projeto. E, Maurício, de verdade, muito obrigada. É uma alegria, assim, sempre muito emocionante para mim contar o projeto da Escola de Impacto. Eu tenho feito isso com muita frequência, quase diariamente, em escolas e empresas, e é sempre uma alegria poder dividir esse projeto com vocês. Eu trouxe uma apresentação só para guiar a nossa conversa, para que vocês visualmente entendam o nosso programa também, e podem me interromper também a qualquer momento, tá bom, Maurício? Se você achar Não. que ficou com alguma Eu já vou até interromper, então, rapidinho, assim, pode ir colocando a sua tela aí para compartilhar, mas eu acho que nas escolas essa chegada de outros profissionais, de outras áreas, né, com outros backgrounds, assim, isso ajuda demais a muito. educação, né? É claro que a gente tem uma formação específica para ensinar, existe um trabalho de formação básica e superior, e depois de aprofundamento na pedagogia, na psicologia, mas você começa a perceber que as escolas ganham muito com a chegada de pessoas de outras experiências, né? Então, o importante, eu acho que eu sou administrador de empresas, eu já sou também alguém que não teve uma formação pedagógica, mas 30 anos dentro de escola, eu posso dizer que eu me sinto pelo menos graduado em muita coisa, pelas leituras e pelas convivências que eu tive a oportunidade de ter na vida. E eu vejo que entre os educadores mais raiz mesmo, eles são, assim como os administradores, aquelas pessoas que são capazes de aproveitar os talentos de cada um, de absorver as experiências dos outros, de promover diversidade de opiniões. Então, a chegada de uma jornalista com experiência em grandes companhias, eu tenho certeza que vai trazer um bom impacto para a educação. Eu vejo nos sistemas de ensino engenheiros, arquitetos trabalhando, economistas falando de educação, cada um tem o seu viés, cada um tem a sua fragilidade do ponto de vista único, mas em conjunto, a gente com certeza está agregando mais para a educação. Então, bem-vinda à educação, tenho certeza que já foi picada pelo tal do mosquitinho, que todo Já. mundo conhece, então, nos próximos 50 anos você vai estar envolvida com isso. Pode começar, por favor, Não, contar. exatamente isso, Maurício. A sua fala me lembrou. Eu estava fazendo uma apresentação outro dia para uma escola, para uma diretora, e ela falou assim para mim: Vanessa, eu acho que além da educação, que gera essa paixão, a gente é mordido por esse mosquitinho, eu acho que só a medicina assim, seria comparável a isso. Eu fiquei muito feliz quando ela falou isso. Eu falei: é exatamente isso. Acho que eu estava sentindo falta dessa, sabe, desse calor, né? Desse Isso aquecer mesmo. o coração. Então, acho que é bem por aí. Bom, eu vou começar explicando para vocês o que é a Escola de Impacto, na verdade, como ela nasceu. A Escola de Impacto ela foi fundada por duas ONGs, pelo Instituto Serendipidade e pela Turma do Giló. São duas organizações que prezam muito pela educação inclusiva, na verdade, pela inclusão da diversidade. E são pessoas que trabalham já há anos liderando projetos nessas frentes e decidiram, no ano passado, no meio da pandemia, criar esse projeto da Escola de Impacto. E esse projeto, ele além de ter sido inspirado num projeto que já existia na Turma do Giló, que eu vou contar rapidinho daqui a pouco, na verdade, ele veio como uma forma também de acolhimento para os jovens durante a pandemia. Né? A Escola de Impacto é um programa que foi desenvolvido para jovens de 14 a 19 anos, e esses jovens, eles chegam na Escola de Impacto hoje, e não, com certeza não só na Escola de Impacto, mas eles chegam com muita vontade de criar um protagonismo, com muita vontade de serem ouvidos, com muita vontade de falar, com muita vontade de desenvolver habilidades que possam favorecer o pensamento crítico, né, a forma de se comunicar. Então, eles sentem muita falta disso hoje, porque é um ambiente que muitas vezes eles não encontram, nem dentro da própria família, e algumas vezes não encontram nas suas escolas. Então, a Escola de Impacto ela veio também para tentar fazer, né, criar esse ambiente, criar esse acolhimento para o jovem. Ela nasceu de um programa chamado Voluntariado Jovem, da Turma do Giló. É um programa que existe há 4 anos. É para uma faixa etária mais jovem,
crianças de 10 a 13 anos. Esse programa, ele inclusive em 2019, ele foi premiado na ONU, e as crianças foram à ONU para apresentar, foi muito bacana. E ele trata de forma muito leve para essas crianças, até em função da idade, os temas que são temas hoje centrais e críticos para a nossa sociedade. Então, essas crianças, através de rodas de conversa com psicólogos e pedagogos, eles conversam sobre antirracismo, sobre desigualdade social, sobre assédio, sobre educação. Então, são temas que são importantes e que muitas vezes não são tratados, né, na escola, não são tratados em família, mas que são temas relevantes para a sociedade e que é importante que o jovem entenda como esse tema foi construído e como ele pode fazer para melhorar a nossa sociedade e impactar de forma positiva a nossa sociedade. Então, esse projeto ele começou estimulando o voluntariado, a filantropia nos jovens, nessas crianças, e ao final, o que aconteceu de muito interessante foi que ao final do percurso desses 2 anos, as crianças, elas queriam continuar, elas eram mordidas pelo mosquitinho, Maurício, da filantropia, né, do voluntariado, e elas falavam, não, mas agora eu entendi, mas como que eu posso mudar? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso impactar? Eu quero mais, né? Eu quero ferramentas. E aí surgiu essa ideia, né, tanto da Carola como do Henry, de criar essa escola de impacto, que seria uma sequência nesse percurso. Não é obrigatório que o jovem passe pelo voluntariado jovem, mas a gente tem pessoas do voluntariado jovem que seguem na escola de impacto. Então, foi criado esse programa, que é uma continuidade, então são jovens a partir já de 14 a 19 anos, e aí ele passa por um programa mais completo, já é um programa de 2 anos, onde ele trata temas, aborda mais temas do que no voluntariado jovem, e o que é mais bacana, ele desenvolve um projeto de impacto social ao final. Então, são 2 anos, a escola de impacto de formação. No primeiro ano, ele passa de uma forma mais teórica pelos temas, e, ao mesmo tempo, ele desenvolve as habilidades socioemocionais, e no segundo ano ele coloca a mão na massa e desenvolve um projeto de impacto socioambiental, e esse projeto ele pode virar até uma iniciativa, né, no Brasil, na sua comunidade, na sua cidade. Então, essa foi a ideia desse programa para os jovens, e ele nasceu dessa sementinha, né, do voluntariado jovem, que já acontece, que ainda existe hoje na turma do Giló. Aqui, esse slide eu gosto de começar com ele, porque o nosso logo, ele mostra o nosso processo e o propósito, né, de que forma isso aqui está intrínseco na escola de impacto. Então, primeiro, a gente trabalha a intenção. Então, é muito importante que os nossos jovens, eles tenham a intenção de cursar o programa. Então, não pode ser porque o pai quer, é claro que a família pode incentivar e deve incentivar, né? Mas não pode ser só porque o pai ou a mãe, né, querem que ele curse, ou porque um amigo quer que ele curse, ou porque é a moda, né, ou porque está na moda. Ele tem que ter a intenção, porque, primeiro, é um programa que não é um programa de 1 mês, né, não é um curso de curto prazo, e segundo, porque a nossa intenção é que depois ele coloque a mão na massa e devolva o que ele aprendeu em forma de impacto para a sociedade. E se ele não tiver essa intenção, se isso não for parte, né, do que ele está buscando, isso não vai funcionar e ele vai se perder no meio dessa jornada. Essa intenção é trabalhada porque ele vai, através desse projeto, para a ação, e todo o nosso programa, eu vou detalhar um pouquinho mais à frente para vocês, ele é sustentado pela base de ensino, a gente tem um currículo desenvolvido, uma matriz curricular pedagógica, que é muito importante nesse processo, que sustenta todo o programa da Escola de Impacto. Tá? Essa frase a gente gosta de falar, apesar de parecer um pouco clichê, ela não é, porque se fala muito que o jovem ele é o futuro, ele é o amanhã, mas, na verdade, a gente tem que trabalhar o jovem hoje, a gente tem que plantar essa semente no jovem hoje, ele é o presente. Eu ouvi uma mentoria outro dia, a gente tem mentores na Escola de Impacto, eu vou explicar esse processo também, que me marcou muito uma frase que ela falou, a Eliane Maltese, uma mentora querida que acabou de se juntar à Escola de Impacto, ela é diretora também de uma escola, ela falou para os jovens, né, a geração futura, né, o jovem futuro, essa geração ela não nasceu ainda, né? Então, vocês estão aqui, vocês são presente. Então, a gente tem que trabalhar o jovem hoje, para essa garantia de mudar a sociedade agora,
para a gente poder ter realmente um mundo melhor amanhã. Então, a gente entende que plantar essa semente no jovem hoje vai criar esse protagonismo no jovem amanhã. Ele vai poder ter escolhas e ele vai poder, de forma muito positiva, impactar a sociedade do ponto de vista social e ambiental. Esse é um slide que eu gosto bastante de mostrar e de discutir. Ele, visualmente, eu acho que representa a questão do ESG, que o Maurício comentou, e como a educação está ligada a isso, e pode estar ligada a isso. Então, é um quebra-cabeça, né? E é um processo coletivo, né? Não é uma questão somente das escolas, não é uma questão somente das empresas, nem somente dos indivíduos, é uma questão coletiva. É uma coisa interessante, né? As escolas, elas ensinam uma parte mais técnica, né? Elas ensinam a gente a ter uma profissão, né? Elas ensinam que a gente, tecnicamente, seja capaz de desenvolver uma profissão. Só que quando os jovens ou, né, os adultos, a gente chega numa empresa ou no mercado de trabalho, de forma geral, não só na empresa, essas empresas, elas estão buscando pessoas que saibam se relacionar, que saibam mediar conflito, que saibam promover a cooperação, e são coisas que não se ensinam nas escolas, né? As escolas ensinam a gente a ter uma profissão de forma mais técnica. Então, o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, que a educação inovadora vem valorizando, muitas escolas já estão olhando para isso, e quem está aqui nessa live com certeza pensa dessa forma, é muito importante para esse desenvolvimento integral dos jovens, né? Para essa formação integral. Não adianta você ser tecnicamente incrível se você não sabe se relacionar, se você, no seu ambiente familiar ou no seu ambiente de trabalho, você gera conflito, se você não é empático, se você não se coloca no lugar do outro, se você não sabe se comunicar, se você não sabe desenvolver um pensamento crítico. Então, isso está interligado, né? Desenvolver a parte técnica é muito importante, mas também desenvolver as habilidades emocionais é muito importante. Então, esse contexto, ele está totalmente alinhado com a questão da cultura ESG, porque o indivíduo, é muito importante que o indivíduo, para que ele seja empático, para que ele seja um empreendedor socioambiental, ele precisa ter essas habilidades socioemocionais desenvolvidas. Se você não se colocar no lugar do outro, você nunca vai pensar na sociedade, você nunca vai pensar de forma coletiva. Então, o ESG, hoje, ele parece um tema muito moderno, mas ele não é. A abordagem hoje que é moderna, mas ele é um tema que sempre existiu, ele é um tema que está aí, na nossa frente. É a gente pensar de forma coletiva, é a gente trabalhar pensando na sustentabilidade do mundo, do planeta, na nossa sustentabilidade. Então, como a gente precisa tomar decisões de forma responsável, né? Como a gente precisa pensar no amanhã. Eu assisti uma outra mentoria, estou dando exemplo porque são coisas que acontecem, né, que estão acontecendo, que é muito bacana. Assisti uma mentoria essa semana que me deixou inicialmente muito impactada, e depois eu queria sair e embarcar com ele na expedição. Um dos nossos mentores é o David Schulman, da família Schulman, e ele veio contar para os nossos jovens da expedição que vai sair em setembro, chamada Voz dos Oceanos, que é uma expedição voltada para sensibilizar o mundo, sensibilizar todos sobre a questão do lixo nos oceanos, que é uma coisa que a gente não vê, e que parece que ela não existe, porque a gente não vê, ela parece que não existe. E eles, em anos, né, 20 anos navegando, a família, eles viram mar e mar de lixo nas navegações, né, deles, nas viagens, e isso sempre os deixou muito impactados, e eles decidiram, né, fazer algo, né, fazer alguma coisa. É uma família incrível que age de forma empreendedora para o impacto, e eles criaram esse projeto, e eu fiquei pensando nisso, né, como que a criação lá atrás de algo que parecia tão bacana para a sociedade, como o plástico, hoje virou um problema tão grave para a mesma sociedade, porque o que vai acontecer daqui a alguns anos é que a gente vai estar consumindo plástico, bebendo plástico, através dos animais e através da água. E se a gente não resolver isso agora, isso vai ser um problema muito mais grave para a sociedade, para a saúde lá na frente. Então, essas decisões responsáveis
é o que a gente tem que fazer daqui para frente. A gente tem que inovar, tem que evoluir, mas de forma responsável, pensando na sustentabilidade. E isso é a cultura ESG, né? E muitas vezes nas empresas, a empresa acha que pensando só em uma letra, né? No ambiental, né, que no caso é o E do ESG, ou no governamental, e já está resolvido. E não, é o todo, né? É a cultura ESG, são as 3 letras, a gente tem que trabalhar os 3. Então, a gente tem que não degradar o meio ambiente, a gente tem que apoiar a diversidade das comunidades, a gente tem que trabalhar de forma transparente. Não adianta a gente só trabalhar a diversidade e as empresas, por exemplo, acharem que trazendo cotas ou trazendo pessoas, né, negras para trabalharem nas empresas está resolvido e pronto, eu já fiz a minha parte. Não é esse o ponto, né? Ou então, se eu estou só investindo no ambiental, eu já estou resolvendo. Então, é o todo, é a coletividade, e é dessa forma que a Escola de Impacto pensa e criou o seu programa para trabalhar todas essas questões e a cultura ESG com os jovens. Então, nesse programa de 1 ano, todos esses temas são tratados, e a cultura ESG, ela está totalmente comprometida com os ODS, né, com os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. Na verdade, é a mesma coisa. Quando a gente fala ESG e os objetivos, a gente está falando da mesma coisa, né? Vanessa, E a gente... Pode eu falar, vou te Maurício. interromper um pouquinho, eu vou comentar um pouco. Eu tenho medo de comentar e a gente passar muito da hora, mas porque eu sei que você tem muita coisa para colocar ainda, nosso tempo é um pouco curto, mas há cerca de 20 anos eu estava no mestrado e na faculdade de administração abriu uma disciplina nova sobre sustentabilidade. E eu me inscrevi nessa disciplina, tínhamos 12 alunos apenas, e eu era o único da administração cursando. O resto era biólogo, era criador de peixe, era uma série de coisas interessados em tentar entender um pouco de administração, porque era uma disciplina oferecida pelo departamento de administração. A gente vê o quanto que essa agenda ela estava ainda engatinhando há 20 anos atrás, chegando para os administradores com uma grande novidade e ainda pouco entendida e pouco desejada até, porque no programa de mestrado, o único que tinha interesse naquilo era eu. Eu vou te falar, eu nem sei se era realmente um interesse tão genuíno, se era por conta de a matéria no dia que eu podia assistir a aula. Talvez fosse até isso, né? Você aqui honestos e transparentes com todo mundo. E agora eu vejo, 20 anos depois, ela chegando nas escolas de uma maneira mais firme, né? Eu acho que o novo ensino médio, ele traz essa oportunidade também para as escolas serem um pouco mais ousadas, não ficarem apenas vinculadas à preparação para o vestibular, né? Esse treinamento dos jovens para fazer provas, que acho que é até uma certa violência contra a adolescência, eu não quero entrar muito nisso hoje, mas eu acredito que vocês têm um programa bem desenhado que traz esses objetivos sustentáveis e traz uma metodologia interessante, que é onde eu queria que você entrasse um pouquinho agora, contando um Sim. pouco como é que a mágica acontece. O que acontece nesses 2 anos, com quem que eles vão interagir, como é que eles vão atuar, e se as escolas teriam condições ou não de começar a se aproximar de vocês para implementar um programa como esse. Perfeito, perfeito. E é isso mesmo, Maurício. O que a gente quer com esse programa, na verdade, é aproximar os jovens das transformações da sociedade, porque é isso que ele vai encontrar quando ele sair da escola e começar a trabalhar, por exemplo. Então, a Escola de Impacto é um programa, então, de 2 anos. Eu queria só comentar sobre os nossos pilares. Eu vou passar mais rapidamente, tá, pela apresentação, Maurício, para a gente controlar melhor o tempo. Nosso primeiro pilar é o impacto, né? É um programa de impacto socioambiental centrado em habilidades socioemocionais, mas ele busca resultado concreto. Ao final do nosso programa, ele entrega um projeto. Nosso segundo pilar é a responsabilidade, então essa questão de plantar a semente da responsabilidade no jovem, para que ele construa esse novo imaginário de cidadania, é uma experiência inovadora e ela é complementar ao ensino tradicional, como o Maurício acabou de falar. Nosso terceiro pilar é a ação para a transformação. Então, a gente dá ferramentas para esse jovem, para que ele desenvolva a inovação, desenvolva a mentalidade empreendedora, a criatividade, para ele conseguir implantar, né, criar projetos para transformar o mundo ao seu redor. Então, essas ferramentas, elas são oferecidas no nosso ano 2, na Escola de Impacto. Aqui é um slide bem que resume, né, o que é a escola, o nosso propósito, missão e visão. Então, é um programa de desenvolvimento de habilidades socioemocionais e ele trabalha a questão da inovação
da criatividade para o empreendedorismo de impacto. Nosso propósito não é fácil, mas é o que a gente vai trabalhar, que é transformar o mundo num lugar mais justo, plural e sustentável. Isso está totalmente alinhado com os ODS da ONU. Nossa missão é formar as próximas gerações de protagonistas socioambientais e, além de formar essas gerações, a gente também quer apoiar a disseminação da cultura ESG no país. Por isso que a gente trabalha em empresas, em escolas, né, em diversos setores. Nossa visão é ser referência nessa formação cidadã consciente, contribuindo para esse protagonismo desde cedo e oferecer esse ambiente de escuta ativa, né? A gente não é uma escola, não é um curso onde o jovem fica só ouvindo, vendo slide e ouvindo o professor falar. Ele constrói a aula junto com o nosso professor. Então, ele desenvolve ao longo do programa a habilidade de se comunicar, o pensamento crítico, ele consegue colocar as suas opiniões, e é muito interessante que eles começam o curso com a câmera fechada, alguns comunicam só pelo chat, e ao longo do tempo eles vão criando esse ambiente de confiança com o professor, e eles vão entendendo que ali é um ambiente para eles desenvolverem a troca, né, a escuta ativa. E é muito bacana, a gente tem muitos feedbacks super positivos dos nossos alunos nesse sentido. Aqui eu vou mostrar o currículo, eu não vou entrar em muitos detalhes do currículo, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia, tá, do nosso currículo. Então, a nossa matriz, ela é dividida em 2 anos, a gente tem o ano 1, que a gente chama de Jovens de Impacto, e a gente tem o ano 2, que é o Jovem de Transformação. O nosso ano 1 trabalha 3 eixos de conteúdo. Tá? O primeiro eixo é o autoconhecimento e autoconsciência, depois a gente trabalha um eixo de conhecimentos historicamente construídos e o pensamento crítico em cima desses conhecimentos, e a responsabilidade social e a participação social. A gente trabalha esses eixos através de dinâmicas e aulas expositivas, mentorias, que eu acho que é uma cereja do bolo, eu vou dividir mais à frente quem são os nossos mentores. Existe um trabalho voluntário guiado, ele acontece de forma semestral, são dois encontros no ano, e a gente distribui para os nossos alunos, além das aulas, do material na aula, material suplementar para aprofundar o tema. Então, são vídeos, podcasts, artigos, né, desafios sobre os temas que eles assistiram nas aulas, tá? Aqui, só para vocês entenderem alguns dos temas, né, que a gente trabalha e como que isso é formado, né, como que esse programa ele foi pensado. Então, a gente abre com o tema de autoconhecimento e autoconsciência, que é um divisor de águas, eu acho, para eles, essa palestra e a mentoria de neurociência e preconceito. Sem dúvida, quando a gente pergunta para os alunos qual mentoria eles mais gostaram, ou pelo menos 3, sempre surge a neurociência e preconceito, porque eles se descobrem preconceituosos. Eles entendem o que é o preconceito e eles se descobrem também preconceituosos, e como o cérebro constrói isso e como a gente pode trabalhar para combater isso. Então, abrir com esse tema é proposital, né, faz parte do programa. Dali, eles vão conversar e entender sobre educação para direitos humanos, a primeira infância, a importância da primeira infância, como isso impacta tudo que vem depois, e a saúde mental. Com esse bloco de autoconhecimento estudado, né, conhecido, eles estão preparados para ir para o segundo bloco, onde eles vão discutir temas como pessoa com deficiência, racismo, desigualdade social, sistema prisional e o assédio, que são temas muito relevantes, né, para o cenário brasileiro e o cenário mundial, mas para o cenário brasileiro é um desafio para a gente. E passado esse bloco, eles estão preparados para entender o que é responsabilidade, o que é impacto, né? Então, eles se autoconhecem, eles entendem os temas centrais e eles entendem como eles podem ajudar. Então, eles estudam a filantropia, o voluntariado, a cultura de doação, o ESG, é um dos temas, né, do curso, a educação política e o impacto. E eles passam por um processo de avaliação que se divide em 4, diagnóstico intermediário, que é a observação dos nossos educadores, uma avaliação comparativa, que compara quando eles começaram o curso, e eles fazem uma produção final, ao final do ano, uma produção final de conteúdo que eles entregam para os educadores. Com isso, eles fecham o ano 1 e eles estão preparados para o ano 2. Então, quando eu apresento esse programa, muitas empresas e escolas me perguntam se é possível ou reduzir, ou mudar, ou tirar algum tema, ou começar pelo projeto, que, né, eu quero colocar logo a mão na massa. E é muito difícil para a gente, mas é importante a gente dizer que não, que é importante que eles passem por esse processo. É importante que eles tenham
que eles desconstruam alguns conceitos, reconstruam outros conceitos, que eles sejam empoderados, né, alunos de escola pública principalmente, que eles sejam empoderados em muitos dos temas aqui, para que aí sim eles cheguem no ano 2 com, né, com uma bagagem, né, com entendimento teórico, para que eles consigam desenvolver o projeto. E aí eles vão... Aqui é como isso se desenvolve ao longo do ano, são 3 trimestres, a gente obedece o período de férias, então, normalmente, janeiro e julho, a gente segue o calendário das escolas, e a gente reveza sempre aula e mentoria, uma aula e uma mentoria, e eu vou explicar um pouquinho o que é a mentoria agora para vocês, tá? Quem são os nossos mentores, né? Então, antes de eu mostrar os mentores, não sei se ficou muito claro, mas como é que funciona a Escola de Impacto? A gente funciona num contraturno, então, são encontros semanais ou quinzenais, que acontecem de forma online. Hoje, a Escola de Impacto, ela nasceu na pandemia, então o nosso curso ele é 100% online, mas ele é síncrono, ele é ao vivo. Então, uma vez por semana, os nossos educadores entram, né, na aula ao vivo e passam pela aula, né, pelo tema com os nossos alunos. Então, por exemplo, eles têm uma aula sobre desigualdade social com os nossos educadores, que é 1h30 naquela semana, e na semana seguinte, eles vão ter uma mentoria sobre desigualdade social. E essa mentoria não vai ser dada pelo educador, ela vai ser dada por um mentor, que é uma referência no tema. São encontros assim únicos, são encontros incríveis, porque são pessoas que estão fazendo um impacto social, um impacto socioambiental acontecer. São pessoas que trazem uma história de vida e trazem, né, como eles estão impactando, inspiram esses jovens, né? Então, a gente tem esse modelo aula-mentoria para criar essa dinâmica de inspiração também para os jovens. E aqui estão alguns dos nossos mentores, é um timaço, assim, fera. A gente tem mais de um mentor sempre por temas, porque esse trabalho, de forma muito bacana, é feito de forma voluntária pelos nossos mentores, então a gente também, são pessoas que têm agendas intensas, a gente não consegue garantir que eles tenham um compromisso excessivo com a Escola de Impacto, mas eles fazem questão de participar e de oferecer a sua mentoria para algumas turmas. Então, a gente trabalha com mais de um mentor por tema. Então, por exemplo, o tema Neurociência e Preconceito, a Neivia Justo e a Carola Videira são mentoras. A Carola é, inclusive, fundadora da Escola de Impacto. Tema Educação Socioemocional, Saúde Mental, a gente tem o Instituto Península com a Ana Maria Diniz e a Amanda Ramalho como mentoras. O tema ESG, a gente tem um timaço aqui de pessoas para falar. Assisti semana passada a mentoria do Rony Meisler, da Reserva, foi incrível para os nossos estudantes, foi muito bacana. O Hugo Betlin, do Capitalismo Consciente, o próprio Henry, que é mentor da Escola de Impacto, é fundador, ele é mentor também do tema ESG, e o João Marcelo. Educação para Direitos Humanos, também tem o time fera, Priscila Cruz, Mário Guio, a Eliane, que eu comentei, que acabou de se juntar. O tema assédio, a gente acabou de trazer o Instituto Alana para falar com a gente, né, para falar para os nossos alunos sobre esse tema. Pessoa com deficiência, também um time bastante diverso aqui, o Léo Gontijo, do Mano Dal, Michele Simões, Jairo Marques e Luiz Ventura, que são os jornalistas, né, e do blog Vencer Limites. Primeira infância, a gente tem também a Carol Célico, da Fundação Amor Horizontal. Educação financeira, um tema bastante importante, porque é um tema que não é, muitas vezes, apresentado nas escolas, né? Eles aprendem a matemática, mas eles não aprendem que eles precisam poupar o salário, eles não aprendem que tem um imposto, que eles vão, né, que quando eles receberem, eles vão ser descontados, eles não aprendem que eles deveriam guardar e poderiam também doar. Então, são temas, a educação financeira é um tema muito importante para o jovem. Racismo, um timaço, o Celso Ataíde, da CUFA, a Elizabeth Leite, o Aranha, deu palestra para a gente semana passada, também foi incrível, Cacá Rodrigues. Voluntariado e cultura de doação, a gente tem a família Diniz, Carola Matarazzo, do Movimento Bem Maior, acabou também de se juntar à Escola de Impacto. É muita gente, então eu estou falando rapidinho para não... O David Schulman, né, da família Schulman, Carlo Pereira, do Pacto Global da ONU, também acabou de se juntar. A gente, inclusive, vai fazer uma super mentoria com ele no dia 30 de setembro, como uma masterclass aberta à escola e aberta ao público. Quem quiser, fica de olho no nosso Instagram. Quem tiver interesse, quem estiver aqui, quem tiver interesse em participar, 30 de setembro, vai poder ouvir o Carlo de forma aberta. A gente vai fazer essa degustação aí da Escola de Impacto para todos, tá? Desigualdade social, a gente tem o Edu Lira, Gerando Falcões, né, falando para os nossos jovens. Foi uma das mentorias mais emocionantes que a gente teve esse ano para os nossos jovens. A Amanda Oliveira, das Valquírias, e o Léo Martins, do Grito.
E não acabou, não. Ainda tem mais gente. Educação política, a gente também tem um timaço falando. Educação política é um tema muito importante. A escola de impacto é uma escola apolítica, mas a questão política é um tema que o jovem precisa entender, que ele precisa se envolver, ele precisa conhecer para tomar decisões, né, de forma mais consciente. O tema de filantropia, a gente tem o Eli Horn e o Rubens Menin, e a gente fecha com impacto, também com uma galera fera aí falando para os jovens. Então, a parte da mentoria é, sem dúvida, assim, a cereja do bolo do ano 1, porque eles são mentorados ao longo de todo o ano por todos esses mentores, ou alguns desses grandes nomes, e que inspiram os nossos jovens ao longo, né, desse ano 1. E aí eles saem desse ano 1 preparados, né, para o ano 2, que é o que a gente chama de agentes de transformação. Deixa eu só olhar o tempo aqui para ver se a gente ainda tem um tempinho. Estamos Que indo, é vai tranquilo. agente de transformação, que é onde eles são preparados para o projeto, né? Então, a nossa matriz pedagógica nesse ano, ela é mais completa, ela é mais intensa. A gente trabalha 5 temas. Voltamos ao tema do autoconhecimento, mas de uma forma mais individualizada, que vocês vão entender. Agora, ele vai trabalhar os seus talentos, a sua SWOT pessoal, onde eu sou bom, onde podem estar minhas ameaças, como eu posso trabalhar isso, como eu posso me preparar melhor para as minhas escolhas. Então, né, fornecer ferramentas para que ele faça escolhas melhores, acho que isso é muito importante. Depois ele tem um bloco de inovação, ele inicia os processos criativos usando a metodologia Design Thinking, que é uma metodologia moderna para solução de problemas, né, uma metodologia onde você, através de tentativa, erro, você acerta e desenvolve um produto bacana para o seu cliente, né, ou para o seu negócio. Eles vão entender o que é o empreendedorismo social, o que é ser um empreendedor social, e vão desenvolver o projeto e entregar esse projeto. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas eles passam por esses temas em cada bloco, em cada eixo. Então, como eu comentei aqui, a questão do talento, a SWOT pessoal, lidando com esse propósito. Aqui eles já começam a desenvolver o projeto, né, a questão quando eles começam a entender o que é o Design Thinking, eles já começam a desenvolver o projeto em grupo. Aqui esse projeto está andando em grupo e eles finalizam aqui e apresentam esse projeto para uma banca, e essa banca é formada por pessoas da escola de impacto e por agentes socioambientais, parceiros da escola, especialistas no tema, e a ideia aqui é que a gente possa responder para o jovem se esse projeto que ele pensou, se essa ideia, primeiro, se ela é viável e se ela vai gerar impacto, né? Porque não adianta ser um projeto bacana se ele não gera impacto, se ele de forma sustentável não muda, né, a sociedade de forma positivamente. Então, a ideia dessa banca é fazer essa avaliação junto com eles. E a nossa ideia, o nosso objetivo é que esse projeto seja viável e seja implantado e vire uma iniciativa realmente, né, para ele, na sociedade, na comunidade onde ele vive, ou até mesmo no Brasil. Isso acontece ao longo de 4 trimestres, né? Ele tem aqui uma mentoria de transição, quando ele vem do ano 1 para o ano 2, ele tem as aulas coletivas, e depois o que a gente chama de aulas por mundo é quando ele começa o projeto. Né? E esse projeto ele é mentorado, e depois ele passa por essa banca de avaliação. Eu vou para o último slide, aí depois a gente pode abrir para algumas perguntas, se tiverem. Aqui são os nossos programas, né, que o Maurício comentou no início. A gente trabalha, então, tanto em escolas privadas, a ideia é que a gente plante essa semente, né, da responsabilidade, essa formação cidadã, esse jovem com esse pensamento crítico, a gente faça isso em conjunto com as escolas, né, num projeto de parceria com as escolas, então a gente pode tanto entrar no programa, no currículo da escola, como a gente pode trabalhar no modelo contraturno, after school. A gente trabalha também através de parcerias de doações e parcerias com empresas, adotando alunos, porque a gente entende que a escola de impacto é para todos, a gente não quer fazer um programa para privilegiados ou para escolas privadas apenas, a gente quer fazer um programa para alunos também de escola pública, a gente quer que todos os jovens do Brasil, e por isso o nosso programa ele é online, e ele vai continuar sendo online, a gente vai trabalhar também, provavelmente, um programa presencial mais para frente, mas a gente quer continuar online porque a gente quer impactar o Brasil. A gente quer que um aluno lá do Ceará, um aluno lá do Sul, assim como um aluno de São Paulo, né, de Minas, que ele possa passar por esse percurso. E assim como os alunos de escola pública, a gente já tem parcerias incríveis. A Disney é uma empresa que está investindo, ela adotou 2 turmas de escola pública,
na Unibis, com a Unibis Social, então é um programa que está nos deixando muito felizes, porque são alunos super engajados. Então, a gente quer criar, quer poder ajudar a trazer outros Edus Liras, né, para o mundo, outro Celso Ataíde, né, para o mundo, e isso a gente vai fazer também trabalhando dentro de escola pública. E a gente tem o último programa, que é dentro de empresa, oferecendo o programa da Escola de Impacto para jovens aprendizes e para filhos de funcionários. A gente está fazendo isso com a MRV, é uma construtora de Minas, né, que está oferecendo esse programa para filhos de funcionários. E a gente espera aí que até o final do ano, a gente já está em linha com esse número, a gente espera chegar aí perto de 500 alunos matriculados na Escola de Impacto, e isso num momento de pandemia, no momento que a Escola de Impacto está ainda se lançando. A gente já tem um programa muito bem estruturado, a gente tem um ano, né, trabalhando, a gente já está um ano trabalhando, a gente tem hoje 200 alunos matriculados na escola, percorrendo esse programa já, são 8 turmas, a gente tem alunos que acabaram de se formar, tem 3 turmas que se formaram, estão se formando agora em setembro, tiveram a sua última aula dia 30 de agosto e vão para o encontro presencial agora no Gerando Falcões, num trabalho colaborativo com essa ONG. Eles vão assistir uma aula junto com os alunos do Gerando Falcões no fechamento de curso. Então, a gente tem alunos se formando, a gente tem alunos que começaram o programa em março, tem alunos que começaram o programa em junho, tem alunos que vão começar em setembro, a gente tem turmas, o nosso processo de inscrição, inclusive, está aberto, vai até o dia 10, para turmas que vão começar em setembro, programas começando em empresas, programas começando em escolas públicas. A gente tem um programa que vai começar agora no final de setembro, em parceria com a SMPED, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo, um programa belíssimo para 100 alunos com deficiência, que a gente vai iniciar o programa da Escola de Impacto. Então, desculpa, Maurício, eu fico muito empolgada quando eu falo da Escola de Impacto e dos nossos programas. Acho que tem que dar um tempinho, se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, né? Eu acho que uma pergunta que deve estar pairando aí, caso a minha escola tenha interesse em implementar um programa como esse lá no meu ensino médio, agora em 2022, né? Eu posso ter um tutor da escola acompanhando essa turma para assistir às aulas online, todo mundo junto, e depois essa mentoria mais ou menos quinzenal, mensal, mas vai ser na escola, ele vai assistir da casa dele, ou é aberto? Um pouquinho mais dessa coisa quase que da logística aí do colégio, propriamente essa dito. pergunta é ótima. A pergunta é ótima. A gente gosta muito de trabalhar a 4 mãos e montar o programa da forma que a escola deseja. Eu tenho falado com várias escolas, estou desenhando alguns programas já para várias escolas em São Paulo. Achei que alguém ia falar alguma coisa. Então, pode ser online, para escolas que ainda estão online. Algumas escolas não querem abrir ainda o after school, contraturno, né, para o que não seja da sua comunidade, então pode ser online, pode ser presencial, os nossos educadores podem ir. A gente o nosso programa trabalha com 2 educadores e um monitor por turma. A gente pode trabalhar nesse formato, sendo 100% a escola de impacto. A gente pode trabalhar com um educador de escola de impacto, um educador referência da escola. Isso é muito importante, as escolas públicas a gente trabalha dessa forma. É muito importante ter um educador referência da escola, né, no programa com a gente. A gente pode treinar o seu educador para o programa. Então, é muito importante ter uma conversa com a escola para entender de que forma ela quer implantar. Algumas escolas já chegam para a gente querendo o programa completo. Olha, eu quero esse programa semanal, porque eu preciso fazer em 6 meses, e eu quero implantar já a partir de fevereiro no itinerário, como itinerário no ensino médio. Outras Legal. escolas querem discutir o programa porque querem fazer algo um pouco diferente, querem oferecer para as famílias. Algumas escolas querem incluir isso no currículo integral, algumas escolas querem repassar para a família. Então, depende muito de como a escola quer fazer. E a gente constrói junto. O importante é que o programa está montado, ele já está completamente validado, o nosso currículo ele foi desenhado e construído de uma forma muito responsável, com uma consultoria nos apoiando, inclusive especializada em currículos inovadores, alinhados e atrelados à BNCC. Então, a gente é muito preocupado com as habilidades que vão ser desenvolvidas, com os objetivos das aulas e com os conteúdos que vão ser passados para os nossos jovens. Então, essa é a parte mais importante. O nosso programa está montado, está desenvolvido, e a gente senta com a escola e monta o que a escola quiser
implantar, tá? Muito legal. Não sei se nós temos mais perguntas aí da plateia. Quem quiser pode abrir o microfone e perguntar direto também. A gente vê a falta que fez não ter escola de impacto há 30 anos atrás, né? Para mim fez muita. Aí, ó, Levei 20 anos para voltar. provavelmente, se tivessem passado todo mundo pela escola de impacto, teria mais gente levantando a mão, querendo falar logo. Vai lá, Lu, por favor. Ok, deu certo. Bom dia, muito Bom dia, bom Lu. estar com vocês. Meu Deus do céu, sou de carteirinha dessas lives. Viu? Vanessa, é um prazer enorme. Adorei tudo que você falou, faz muito sentido para mim. Acho que depois da história dele, né, de sustentabilidade há 20 anos, eu morava no Rio de Janeiro, fazia mestrado na Federal, quando eu vi o Rio se preparar para a Eco 92. Então, desde a Agenda 21 e a sustentabilidade entrou na minha vida de uma maneira bem forte. Eu sou química, de formação química, né? Fiz toda a minha carreira na química, e depois eu fui para a escola, e daí a gente não sai mais, é uma passagem de ida. E hoje eu tenho 13 escolas no interior de São Paulo, em Jaguariúna, e agora eu abri um instituto também, porque eu quero trabalhar com formação de professores, e, coincidentemente, alguns grupos que querem ter escolas me convidaram para eu ajudá-los a abrir 2 escolas. Então, nós vamos abrir 2 escolas no ano que vem, e eu estou muito feliz com isso. E quando apareceu o tema ESG, eu fiquei pensando que a escola tinha que trabalhar com isso, porque, na verdade, eu acho muito difícil esse novo ensino médio, depois do roteiro que a gente, da história que nós tivemos na educação, porque eu vejo que o aluno escolher um projeto de vida aos 14 anos e os itinerários formativos que ele tem que escolher nas matérias eletivas é uma coisa bem complexa, porque a gente vem de uma escola que eu entendo a escolha como um processo de quem tem autonomia, e a autonomia não se faz sem protagonismo. Então, eu acredito que a escola, desde a educação infantil, ela tem que tornar o aluno protagonista para que ele chegue no ensino médio, perto do ensino médio, com autonomia para fazer escolhas. Então, eu trabalho muito nessa perspectiva dentro das escolas que eu coordeno, e a questão do ESG veio para mim pensando em fazer uma releitura dos antigos grêmios estudantis das escolas e passando agora pela questão de ESG, né? Então, essa ideia, mas trazer já para o fundamental, porque eu acho isso muito importante, não só para o ensino médio. E daí eu gostei muito da sua proposta, estou muito orgulhosa de ver que tanta gente está se mobilizando para isso, né? Eu gosto da frase que fala assim, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, eu fiquei muito, muito feliz de ouvir tudo isso, porque a gente tem uma coisa muito simples, muito humilde, perto de tudo isso que você tem e desses nomes, né? Da estratosfera aí, né? Que está com você. Então, eu queria depois, vou mandar um e-mail para você, para ver se você pode ajudar a gente nessa ideia das escolas. Muito obrigada. Muito legal. Tem mais, agora tem uma Muito fila, bom, né? Lu. Ok, Não, agora eu só ia comentar, Nossa, Lu, eu fui muito a Jaguariúna, eu trabalhava na Motorola. Essa fábrica fica em Jaguariúna, conheço bem. Muito legal. bom. Vou pedir para o Carlos comentar um pouquinho, que levantou a mão também. Vamos lá, amigo. Tá mudo. Agora sim. Bom, obrigado, Maurício, novamente pelo convite. Vanessa, parabéns pelo trabalho. Eu fico na dúvida, porque dos 3 programas, né, eu entendo que eu sou empresário, a gente tem algumas franquias e dá muito espaço para estagiários, e a gente percebe isso mesmo que falta um pouco de bagagem, a maioria vem de escola pública, né? E pensando também na questão de famílias, de poder fazer um trabalho mais voluntariado. E eu também sou professor de itinerários já há quase 9 anos. Já ministrei, ainda ministro aqui no Colégio de Guarulhos, Mater Amabilis, e 2 outras escolas, São Paulo e São Caetano do Sul. Mas como agora a lei veio para forçar a partir do ano que vem, acho que é obrigatório, né? Eu sempre dei aula de empreendedorismo e o ESG é uma das matérias, vamos chamar assim, né? Então a gente fala desde a finanças pessoais, tal, como uma alternativa para o jovem. Vou, daqui a pouco eu vou lá.
Perdão. O futuro do trabalho, a gente sabe que cada vez menos vai ter espaço naquela modelagem tradicional, CLT, e o empreendedorismo, por necessidade, acaba sendo muito maior do que por oportunidade. Então, quando você cria o mecanismo de deixar as coisas mais preparadas, a tendência é de dar mais certo. E cada vez mais tem esses empreendedores sociais, então eu me interessei bastante. Então, com certeza a gente pode se falar, e, de novo, com 3 chapéus diferentes, né? Com auxílio para eu melhorar minhas aulas, estar à disposição, se for o caso, de um possível futuro mentor, ou ajudar na parte mais de finanças pessoais, e, se for o caso, um contratante, mas aí para a escola, para a minha empresa, ou para as famílias de pessoas que venham a trabalhar comigo. Então, parabéns aí pela iniciativa, e quem sabe a gente possa fazer algo juntos. Legal, muito obrigado, Carlos. Obrigada, Carlos. Tem o Robson também, lá de Fortaleza. Eu quero aproveitar agora, porque nós estamos chegando nas 10 horas aqui. As 3 participações vão ser muito boas. Vamos lá, Robson, tudo bem? De dentro do carro, hein? De Fortaleza para o mundo. Está mudo ainda. Não deu para sair cedo, você sabe da minha travessia, né? Então eu disse, rapaz, Sim. aqui. Eu já cheguei de frente à escola há um tempo, mas eu disse, não vou sair, porque se eu entrar, acaba, porque o atendimento começa, né? Então, assim, eu quero parabenizar a Vanessa, né? Mais uma vez, parabenizar a Alabama, que sempre nos surpreende, trazendo temas que realmente têm um grande valor para a gente e sempre aparecem em momentos cruciais, viu, Maurício? Quero dizer isso para vocês sempre estão chegando para a gente no momento que a gente está cheio de dúvidas, que a gente está cheio de incertezas. E, no caso, Vanessa, o que eu quero parabenizar a vocês é exatamente porque eu sempre defendo um conflito de geração. Eu acho que hoje o maior problema que a educação passa é exatamente o que o pai viveu e tenta incutir na cabeça do menino que ele viveu, e o menino tem um mundo totalmente diferente. E o menino tem novos valores. E a necessidade de trazer, né, o que a escola de impacto está trazendo, não só pela obrigatoriedade atual, mas até para esse menino se reencontrar. Porque o menino do passado, que hoje são os pais, ele tinha objetivos que eram mais limitados. Era muito mais a conquista do seu próprio espaço, era muito mais o enriquecimento, era muito disso. Mas o jovem atual, ele está muito mais preocupado, o jovem atual está muito mais preocupado com o mundo em si. Ele já tem uma sensibilidade maior. É bem diferente do que os seus pais viveram. E ele tentar dizer isso em casa é um grande conflito, porque a família ainda está enraizada na condição de sustento único e basicamente, principalmente no Nordeste. E aí, assim, a gente encontrar essa linha de pensamento na escola de impacto dá para a gente um conforto, gera na gente uma curiosidade maior ainda e uma certeza de realmente contribuir para um jovem diferente. De repente, saciar e tornar-se a escola que esse jovem tanto procura e que a gente incansavelmente tenta encontrar, mas que, como foi dito no início, precisa de outros profissionais. Eu também sou administrador e assim, precisa de novos profissionais para realmente sair da caixinha. Eu acho que a escola está muito tempo na mesma caixinha. O Nordeste, por exemplo, está muito tempo voltado só para botar o menino em universidade. E, assim, chegar a essa universidade cada vez mais novo, mas sem saber o que vai fazer por ele, naturalmente, pelo mundo, acaba não sendo muito produtivo. Então, mais uma vez, parabéns. Maurício, obrigado. Vanessa, foi um prazer. Eu gostaria, depois, da gente tentar manter um contato até para ter uma melhor orientação e a gente tentar caminhar um pouco com isso. Parabéns. Obrigado, Robson. Obrigada, Bom, Robson. chegamos no nosso tempo justo aqui para mais uma live ser encerrada. Convido todo mundo novamente para acompanhar no YouTube. Essa live vai para o YouTube também, dentro de alguns dias. Você vai encontrar o Carlos lá também, em algumas lives para trás, né, Carlos? Vai encontrar o Sérgio Leite Filho, que estão aqui na plateia há um tempo atrás também, quando nós falamos sobre sucessão. E a gente vai encontrar pessoas que estão sempre aqui na plateia também. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos de enriquecer também o nosso dia a dia com novos temas, com novos insights, com alguma coisa que pode tornar também o resultado do nosso trabalho melhor em termos de impacto propriamente dito na sociedade. A escola precisa ser protagonista de uma sociedade melhor e é isso que a gente está tentando desenvolver.
Vanessa, você tem o seu tempinho para se despedir, você já deixou o seu contato no slide, acho que o pessoal teve a oportunidade de pegar, e sextou. Gente, assim, muito obrigada, foi um enorme prazer de verdade estar aqui, Maurício, muito obrigada pelo convite. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses 6 meses no terceiro setor é que a gente trabalha em coletividade, né? A gente trabalha em rede, é assim que a gente vai mudar as coisas. Então, queria que vocês vissem a Escola de Impacto como um parceiro que pode ajudá-los em qualquer desafio, como o Robson falou, né? Para a gente ajudar o nosso jovem, né? A fazer escolhas melhores, a se preparar melhor para o futuro. Então, a gente está aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Legal. Tchau, pessoal. Um beijo, Boa gente. semana. Divirtam-se. Tchau, tchau.